Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana de Radar dos Emprestados e novamente estou com meu querido amigo Vintians da Licane. E aí, Vintians? E aí, Léo, tudo bem? Ansioso mais uma vez para atualizar toda essa situação dos emprestados do Atlético. Tá acabando a temporada, né? Sim. E quanto mais a temporada se encaminha para um final, mais próximo o Atlético chega de trazer de volta ou pelo menos tentar se livrar esses jogadores. Por isso ainda mais importante o quadro, por isso ainda mais importante a atualização. Alguns a gente já sabe que já não ficam no Furacão, outros tendem... A gente já sabe que vão voltar. Outros tendem a retornar e aí o Atlético vai ter que se virar para fazer alguma coisa com os contratos que vão ficar excedentes no elenco. Mas estamos aqui para debater tudo isso, então só vou pedir o like da galera, tá? Deixa o like aí, pô, o like é muito importante. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Vamos nessa. Exato, e hoje a gente vai começar com... Eu não vou mais chamar de Gold, porque ó, tá numa seca, mas tá participando em gol. No último jogo, o nosso querido Lucas Giório voltou a participar em gol com uma assistência, cara. Já são 39 jogos pela Laú, 13 gols e 2 assistências. Bons números. Exato, bons números. Principalmente comparado no geralzão que a gente dá aqui no Radar, né, Vincenzo? Pois é, assim, o Diório sempre foi um jogador que, na verdade, sempre não, vamos lá. Ele nunca foi um jogador de tantos gols. Ele nunca foi um destaque, e se eu não tô enganado, ele é um cara que tem um recorde na carreira de 12 gols marcados pelo Pumas, como a temporada mais artilheira pelo Pumas, não, pelo Pachuca, ou pelo León, acho que foi pelo León, tá, lá no México, em que ele teve 12 gols marcados e foi a temporada mais artilheira da vida dele. E não é surpresa que essa seja a maior, né, agora com 13 gols marcados pela Universidade de Chile, porque é um nível menor, né? Porque é um jogador que compete contra defesas mais frágeis, porque tem um poder de fogo interessante em Laú, com o Charles Arangues, por exemplo, que é um jogador de muita qualidade, de nível seleção chilena, e que joga, por exemplo, na Universidade de Chile. Mas assim, eu não consigo usar desses números para falar, acabando o ano, pô, beleza, isso garante com que o Diório tem que chegar e ser titular da centroavância do Furacão. E acho até que quando a gente coloca na balança, na comparação com o Viveiros, não tem conversa. E até acho que tem características parecidas. São dois caras de atacar espaço. O Diório, apesar de ser muito alto, nunca foi um 9 de ser esse jogador de segurar o zagueiro nas costas, de fazer um pivô, de ser um alvo de bola aérea. Nunca foi esse cara, apesar de ter mais de 1,90. Mas é um jogador de atacar espaço, de usar da velocidade que ele tem. E aí o Viveiros e o Diório, por mais que tenham características parecidas, o Viveiros é muito mais jogador, né? Muito, demais. Você olha pro próprio Renan Peixoto, pô, a disputa do Diório com o Renan Peixoto também não é tão honesta assim, mas acho que também o Renan Peixoto consegue agregar mais em menos tempo, menos também minutagem acho. Pelo Atlético. Então é difícil. E aí você vai comparado com o Allan Kardec, e se você é comparado com o Allan Kardec, já não tem o que fazer, porque o Allan Kardec tem um nível muito baixo também. Então, pensando na próxima temporada, eu contrataria sim um 9 para ser reserva do Viveiros. Sim. Porque tenho muita dúvida de quanto o Renan Peixoto vai conseguir agregar numa Série A, apesar de que vai ter uma pré-temporada e talvez chegue melhor em questão física, né, para jogar. Principalmente pensando que nem na Série B ele foi unânime, né? Exatamente. E a disputa dele era justamente o Kardec. O Peixoto, ele inicia 4 jogos com o Odair. 2 lá no começo, contra Atlético e Operário. Sim. Né? E aí já o jogo contra o Avaí já retorna o Allan Kardec. E 2 recentemente. Exato. Contra o Vila Nova, em que ele vai bem, e aí tem a lesão, né? E tem mais um que tá me falando na memória, mas a gente tem a impressão de que o Peixoto passou à frente do Kardec, isso não é verdade. Sim. O Peixoto nunca esteve à frente do Kardec para iniciar partidas com o Odair. Exato. Eu acho que ele estava muito mais à frente na opinião pública, sabe? E para ser opção. Exato. Porque aí a opção ao entrar na vaga do Viveiros era o Peixoto, não era o Kardec. E isso, beleza. E acho que ele teve esse prêmio do Odair, ele cresceu na mentalidade do Odair ali. Mas acho que com o Kardec, para iniciar partidas, o Kardec tem mais jogos iniciados. Isso para mim é um absurdo, mas tudo bem. Né? Sim, a questão que fica nisso é, o Viveiros será o titular do Atlético caso o Furacão suba para a Série A, caso o Furacão permaneça na Série B. O Peixoto é uma opção do banco. Acho que existe um hiato entre os dois, existe um penhasco entre os dois jogadores. E acho que o Atlético tem que preencher esse vácuo. E não é o Diório, esse cara. Não vai ser o Diório. E esse cara não é o Lucas Diório, apesar de ter uma temporada muito boa, mas já trouxemos informação aqui, né? É um jogador que deve ser vendido a Laú ao final dessa temporada. Bom, e para continuar com nossos queridos emprestados, temos o nosso querido Dudu, que ficou muito conhecido aí no Atlético, não por seu futebol, mas pelas suas lesões, cara. E agora ele tá desde o dia 26 do mês passado sem entrar em campo, sem ser relacionado.
Porque a gente pegou a informação que ele tá fazendo uma transição física, cara. Mais uma, né? Mais uma de muitas. várias, exato. No Atlético o cenário foi esse, assim. Ele tinha uma lesão, ele fazia a transição, ele retornava, ele ia ser relacionado, ele tinha mais uma lesão. E aí ele ia pra transição, ele retornava, e aí ele teve mais uma lesão. Ele enfileirou, ele teve uma no joelho, depois uma na coxa e de novo na coxa. Ele enfileirou 3 lesões, assim, antes dele deixar o Atlético, né? E no Atlético Goianiense ele começa jogando, mas não consegue dar sequência exatamente pela questão do ritmo. E é uma pena, porque o Dudu, assim, não mostrou no Atlético isso, mas o Dudu é um jogador que tem qualidade. Sim. É um lateral direito que conseguiu ter nível, pelo menos, para jogar. Eu acho ele um jogador honesto, cara. Honesto. Honestaço, Pra cara. parte de baixo da tabela, em questão de qualidade, do que era para ele entregar, ele é um jogador que tem ferramentas, ele consegue chegar bem no fundo, ele bate bem na bola, ele não é um cara que não é sólido defensivamente, tem solidez. A questão é que o lado físico não deu certo. A questão é que, mentalmente falando, ele parecia sempre incomodado, né? Ele tinha reações dentro do campo, e me lembro do jogo contra o Azures, em que ele erra quase tudo que ele tenta, e dava pra ver que ele estava realmente incomodado, que ele estava bravo, que ele batia no gramado, que ele, sabe, a feição do cara era de um cara que estava incomodado por ali. Então é intrigante o caso do Dudu. Eu não sei como explicar. Eu acho impossível que tudo isso seja físico. Eu acho que sim, tem uma parte mental. Aí tem alguma coisa, psicologicamente falando, que tá limitando o cenário do Dudu na carreira profissional de lateral direito. Mas também é um cara que volta. O Atlético terá Benavides e o Maddison vai embora na próxima temporada. Pensando pra Série A, o Benavides fica, pensando pra B não é uma garantia. E aí, pensando se o Atlético ficar na B, o Dudu voltando seria uma possibilidade? Não. Não dá pra confiar, não dá pra gente projetar um retorno positivo do Dudu a ser lateral direito do Atlético. Não, e até falando um pouco sobre isso, eu acho que se fosse o Dudu que chegou no Atlético Goianiense, cara, nesse meio de ano, dava pra esperar alguma coisa. Né? Porque a gente no Atlético não jogou na Série B. Ele nem chegou a estrear, né? Exatamente. Então não tinha aquele risco de, pô, será que dá pra negociar? Não, dava pra negociar com qualquer clube. Então ele chegou jogando, foi titular 10 partidas seguidas, ele se teve algumas lesões e na volta ele continuava como titular. Então, assim, mas, cara, essa falta de confiança, tanto jogando quanto física, é muito difícil acreditar que ele vai conseguir se consolidar no Atlético, cara. Pois é, assim como o Palácios, né, da mesma função. Se a gente pensa que o Atlético pode não ter laterais direitos para começar o próximo ano, caso não compre o Benavides, e beleza, que se subir é obrigado a comprar, ele vai manter o Benavides, né? Mas se ficar na B, e assim, eu acho que sobe, tá? Eu acho que é provável que o Atlético suba, é muito factível a gente pensar nesses 2 últimos jogos para o Atlético subir, tá? Mas a gente tem que trabalhar com os 2 cenários. E se o Atlético ficar na B e não comprar o Benavides, eu não consigo olhar para Dudu e Palácios como jogadores que poderiam ajudar em finais de empréstimo. Cara, eu acredito que até o próprio Vitinho seja... Tem que estar na frente, não tem como. Exato, tem que estar muito na frente. Com certeza. Tem uns 10 degraus na frente desses dois. Com certeza. Que não podem ser opção, cara. Seria repetir erro, né? Exato. Seria repetir o erro, seria olhar para o que deu errado em 25 e tentar repetir em 26 e não dá certo. Então, a gente olha para o empréstimo como talvez o cara melhore, comece a jogar e aí ele possa voltar num outro patamar e acho que se o Diório voltasse, ele voltaria em outro patamar, mas não vai voltar. Por mais que para mim não seja o cara certo, mas voltaria em outro patamar. Acho que nos casos de Dudu e Palácios é realmente uma questão de descartar, uma questão de seguir em frente. Ele é até um dos nossos emprestados ao Atlético, né? O Benavides, ele já demonstrou que quer ficar, falou que gostou, se adaptou bem. Pô, a adaptação dele foi impressionante, dá pra ver, né? Exato. Então, acho que essa dupla Benavides e Vitinho seria o ideal, cara. Eu gosto da ideia, tá? Pra Série A eu tenho receio. Sim, pra também. Série A eu tenho alguma até dúvida. O próprio Benavides é uma dúvida, né? Porque exatamente. Ele chegou no Atlético, se adaptou, não teve problemas, mas numa questão de Série B, né? Numa Série A ainda é uma grande dúvida, cara. Então, e aí eu acho que dá. Não, eu também acho. Pra pensar no Benavides como um jogador a jogar a A. Eu não sei se ele tá exatamente no melhor dos níveis pra jogar a A. Mas eu acho que dá pra... É um teste, logicamente, muito válido. É um cara que se o Atlético... Se ele quer permanecer, o Atlético tem que permanecer com ele. Também acho. Porque não há justificativa nenhuma pra se desfazer do Benavides. E o Vitinho é uma incógnita, né? Ele tem muita qualidade, ele mostrou isso na Taça FPF agora contra times profissionais, mas é um menino da base também, não dá pra colocar a esperança de que ele se torne um titular tão rápido quanto foi o Cauã Moraes. Quem sabe no Paranaense ele demonstra um pouco mais disso também. Com certeza. Pra ele ser mantém opção, essa constância da Taça FPF. Exatamente, pra ser opção eu acho muito justo você ter o Vitinho, pra ser essa primeira opção de banco.
Agora, se o Benavides não permanecer, eu não consigo olhar pro Palácio e pro Dudu pra ser uma primeira opção no Atlético. Não tem como, cara. Não tem condição nenhuma. E assim, falar um pouco... Fazer um geralzão. Vamos nessa, fazer o giro. É aquele giro triste, cara. É um giro triste, giro da tá? decepção aqui. Exato. Porque o nosso querido Benítez não vem sendo nem relacionado. Não... Só iludiu. Só nos iludiu naquele joguinho. Teve aquela partida de titular, a gente achou que ia. E ó, deu uma decaída enorme, cara. Nosso querido Ryan Palacios não joga. Ele até vem sendo relacionado, mas não joga. O Gamarra nem relacionado tá sendo. Tem um tempinho aí já, cara. Vai fazer um mês e vai fazer aniversário de 6 meses, tá? 6 meses que não joga, né? Exato. Entra em campo. E assim, olhando pro Gamarra, eu acho que não entra mais em campo, tá? Porque tem aquela questão do Cruzeiro tá brigando por título da Série A. E quando chega no final, caso não esteja mais disputando, é normal que o clube dê mais oportunidades para outros jogadores e geralmente são os da base, tá? Então eu acho que não vai ser o Gamarra que vai ter essas oportunidades. E o Cruzeiro tem Fabrício Bruno e Vijalba, 2 zagueiros. Tem o Jonathan Jesus e tem o João Marcelo de volta. Exato. Vai jogar. Não vai, cara, uma quinta vai. opção e não tem jogado por causa disso. E me quebra a expectativa. Sim. Quando o Gamarra chega, eu imaginava que o Gamarra pudesse ter nível para jogar no futebol brasileiro. Quando o Gamarra tem a contratação pelo Atlético, até o início dele pelo Atlético é muito bom, eu realmente imaginei que o Gamarra fosse ser um jogador que, a depender da adaptação, poderia dar certo. O Gamarra, assim, ele ficou muito abismado sobre o que é o futebol brasileiro, né? Ele é um cara que pouco tinha tido contato com o nível que é ser jogador profissional do Brasil, que é um nível financeiro muito maior, enfim, tá? Sim. E por isso a adaptação era muito complicada. E a partir de um momento em que ele não consegue... Ele chega num contexto muito ruim, né? Nocivo aqui no Atlético na última temporada. Ele não consegue se adaptar, consegue ir ao Cruzeiro, aí sim num contexto bom. E não consegue se adaptar, Pois é. Aí é uma situação muito complicada. É aquilo, né, cara? Tem jogador que, quando ele tem qualidade, às vezes num elenco fraco ele não se destaca, mas num elenco organizado, ele se mostra uma boa peça, né? Claro, com certeza. Gamarra não... Assim, vamos lá, depende do nível, vai. No futebol paraguaio ele mostrou, lá no Olímpia ele conseguiu mostrar, sim, que era um cara a ajudar numa composição de elenco, a ter qualidade, e pelo Atlético, em determinados raros momentos, ele mostrou também. Sim. A questão nisso é que ele não conseguiu manter. E Tanto aí, que ele foi pro Cruzeiro. Tanto que é emprestado. E assim, eu não consigo entender, agora o Gamarra, o Atlético não conseguiu ter sucesso com o Gamarra. O Atlético emprestou o Gamarra, que também não teve sucesso. Se o Gamarra voltar, ele vai ter sucesso? Eu acho difícil. Eu acho improvável. Então, eu imagino acaba que sendo mais um investimento que o Atlético... Jogou no lixo, né? 15 milhões de reais que o Atlético não conseguiu tirar proveito, tecnicamente falando. Eu imagino até que venha outro empréstimo, né, cara? Que é o provável, mais óbvio, né? Sabe? Então... E assim, é um jogador que foi sondado pelos Estudiantes nessa temporada, né? E assim, teve essa possibilidade de venda, acabou não acontecendo. Sim. É um jogador que tende a ter mercado, mas depois de 2 anos praticamente sem conseguir ser um jogador a ter minutos consideráveis, vamos ver como vai ser essa situação. Mas, olha, é difícil, porque também não é um salário baixo, né? Uhum. É um salário alto, então o Atlético vai ter que se virar pra resolver essa situação no Matheus Gamarra na próxima temporada. Pois é. E pra terminar nosso geralzão de jogadores emprestados, a gente vai falar... Não, acho que nem vale perder muito tempo, mas é do nosso querido Mastriani, cara. Pois é. Que jogou novamente contra o Vitória agora e só atuou 10 minutinhos. Entrou aos 86, jogou os 4 finais e mais 6 de acréscimos. Não teve finalização no gol, não teve finalização no jogo. E esse é o nosso querido Gonçalo Mastriani, que... Assim como o Diório não tem, pra mim, qualidade suficiente pra ser esse segundo colocado, e por mais esse segundo atacante, essa opção alviveiros, né? E por mais que ele tenha um bom ano em Laú, o Mastriani muito menos, né? Sim, o Mastriani não tem um bom ano no Botafogo, o Mastriani tem sido opção só no finalzinho dos jogos, quando o Botafogo precisa resolver, e aí entra jogos o Mastriani, ainda. pouquíssimos jogos. Pouquíssimos, cara. Virou uma terceira opção ao ataque, né? Você tem o Arthur Ramos, Cabral, você tem o Cris Cabral. Ramos, e aí você tem o Mastriani. Então, não tem. Acho que o Mastriani é um jogador que não dá pra gente olhar pra um retorno e pensar, o Mastriani volta brigando por vaga. Não dá pra pensar nisso, tá? Quem sabe se agradar no treinamento de pré-temporada, difícil. Muito Também difícil. acho. E também Sem ganha uma contar bala. que ganha um dinheiro muito grande
E é um jogador velho já, né, cara? É um cara que já tem seus 30 anos, 32 Pois é. anos, né? Então é um cara que também não dá pra contar com ele pra Pois é. próxima temporada. Acredito que vai ser mais um aí, ou ser emprestado, ou uma venda negativa. Ele teve, a gente trouxe a informação, o Mastriani teve possibilidades Sim. no mercado sul-americano, no mercado do futebol argentino. Vamos ver se isso vai funcionar. É um jogador que pode ter mercado também. Teve sondagens do futebol colombiano antes de deixar o Atlético para ir ao Botafogo. Vamos ver qual vai ser a situação do Mastriani, mas é um jogador que realmente é difícil de projetar que volte ao Atlético com qualidade. Então, de todos que estão emprestados, não tem ninguém que a gente pode projetar para a próxima temporada, por enquanto, é muito né? difícil, tá? Que vai muito voltar difícil. para fazer uma diferença. Então, bom, demos nosso geralzão, falamos sobre o nosso artilheiro do radar. Nosso Gold. E por essa semana é isso, cara. Boa. É isso, muito bem, isso. cara. Vai ser legal demais. Deixa o like, tá? Ajuda a gente nessa. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, porque ajuda e ajuda demais. Vamos nessa? Bora? Fechou. Fechou. Aquele Valeu, abraço. rapaziada. Tamo junto.